Oh no, not again. Another teacher saying, I don't need to do anything to learn English. Learn passively. Learn while asleep. BS. Não, não é nada disso. Eu não tô aqui para dizer que você vai aprender inglês sem esforço nenhum. Como eu já comecei a falar no vídeo anterior, existe sim um certo tipo de prática que não envolve concentração, que pode ajudar como exercício extra, como prática extra, não como prática principal. Se você ouvir uma pessoa dizendo que você vai aprender inglês sem esforço, aprender um idioma sem esforço, não. Porque existe sim um esforço mental. Você tem que aprender cultura para poder dominar um idioma. Você precisa entender sotaques para poder dominar um idioma. Então, tudo isso, aprende em 3 meses, aprende em 1 mês, não. Isso é besteira, isso é balela. Porém, existem sim técnicas que você pode fazer em casa todos os dias, sem tomar tempo do seu dia, que vão a longo prazo, não é a curto prazo, a longo prazo melhorar o seu inglês. Ok? Vamos lá. Então, inclua o inglês na sua rotina diária. Além dessa prática concentrada de estudar, existem outras alternativas. Mas vamos dividir o estudo do inglês em 2 partes. Active Study, Passive Study. No estudo ativo, é aquele estudo em que você vai prestar atenção, vai se concentrar, vai tentar identificar vocabulário, vai tentar identificar estrutura, vai tentar repetir estrutura, vai tentar falar, vai tentar escrever, certo? Tomando parte do seu dia. O exercício que eu, pessoalmente, considero como mais importante de todos é pegar um vídeo. Quando eu falo vídeo, é filme, série, documentário, podcast, qualquer coisa que tenha legendas oficiais. O que é a legenda oficial? Não é essa legenda automática do YouTube sem pontuação. É a legenda que tem pontuação. Tudo bem? Porque essa legenda com pontuação, ela foi corrigida por uma pessoa. Então ela tem mais chance de não ter erros. Tudo bem? Legendas no próprio idioma que você está aprendendo. No caso, inglês. Então, o que é que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é ouvir. Então, a primeira parte, mesmo que seja você tomando um tempo do seu dia, mas é um ouvir mais passivo, digamos assim. Porque a primeira vez que vai ter contato com um novo vídeo, com um novo texto auditivo ou alguma coisa do tipo, você deve assistir, ouvir por diversão, sem se concentrar tanto assim. Essa técnica, se você for para leitura, se compara a... Antes de mais nada, deixa sua curtida aqui para ajudar o canal. Skimming, o tipo de leitura que você vai passar um texto para tirar só a informação geral do texto. Você pode fazer isso com vídeos, isso vai ajudar demais. Porque esse primeiro momento é para despertar o seu ouvido. Ah, professor, mas na primeira vez eu vou fazer isso, não vou entender muita coisa, eu vou colocar logo a legenda em inglês. Você já tentou assistir um filme brasileiro, um filme em português, com legenda em português? Depois de 10 minutos assistindo o filme, você já não escuta os atores. Você fica surdo. Parece que o ouvido desativa. Você fica concentrado só na legenda. A legenda chama muita atenção por ser visual. Então, você fazer isso na primeira vez, você já desligou o seu ouvido. E qual é o principal da comunicação? É você ler ou você ouvir? É ouvir, porque a principal comunicação é falar e entender o que a pessoa está falando para você. Então a gente tem sim que se concentrar no ouvido. Uma primeira vez você assiste aquilo sem se preocupar tanto, apenas para receber. Ah, professor, mas eu vou assistir o filme inteiro, depois eu vou assistir de novo o filme inteiro? Não, você pode separar cenas. Faça isso com uma cena que dura 5 minutos, por exemplo. Assista a mesma cena 2 vezes. Faça essa prática. Uma série de comédia que tem um episódio de 20 minutos, já é mais fácil de fazer. Então escolha, não pense, existe uma forma certa de fazer isso. Não, o que importa é que você esteja praticando. Então se você quer escolher uma cena curta para praticar só aquilo, beleza. Então você precisa treinar o seu ouvido, você precisa treinar agora, identificar a separação dos sons. A legenda vai te ajudar com isso, então liga a legenda e assiste de novo. Depois, tenta imitar a voz para treinar sua pronúncia, criar memória muscular. Agora, imitar não é ler, não é tipo Get out of here!
Aí você vai ler get out of here. Não é isso, isso não é prática. A prática é você treinar como eles falam, a emoção que o ator tá colocando para fora, ou que a pessoa no podcast tá expressando durante a conversa. Então você tem que realmente imitar o idioma. Inglês é ouvir, 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 imitar, imitar, imitar. Então, você tá lá assistindo o seu filme, e aí vem um personagem e fala: Yeah, I was gonna try to explain that, but she ran away and totally ignored me. Você fica, meu Deus, o que é isso? Na segunda vez que você tá assistindo, você coloca a legenda. Peraí, mas eu não tô vendo. Ignored? Ignored? Como é que é isso? Você volta e toca de novo. Away and totally ignore me. Away and totally ignore me. Ignore me. Peraí, mas ele nem falou o D? Eles cortam o D? Não fique se questionando. Imite quem tá falando. Se não for uma pessoa que tem um problema na fala, se for um ator que você sabe que é um ator bom, por exemplo, imite aquilo ali. Aquilo ali é um jeito que, pelo menos no personagem, faz sentido o ator estar falando. Pode ser que aquele personagem tenha um sotaque específico. Pode ser que a pessoa dando a entrevista tenha um certo sotaque. Mas imite, porque você vai ouvir outras pessoas falando daquela forma. I was totally gonna try to. Não é try to. Mas eles falaram try to. Imita. Criança faz isso. A criança imita o que ouve. Não fica comparando o que ouve com o que está escrito e tentando dizer, não, isso aqui que o adulto está falando não faz sentido. Não. Se você fala, a gente fomos passear. A criança vai aprender a falar, a gente fomos passear. A criança aprende porque ela não julga. Ela simplesmente imita. O adulto deve imitar. Agora, claro, vai ter filmes, vai ter vídeos que você vai ver pessoas falando de forma errada? Vai. Mas aí você vai ver depois outra pessoa falando de outra forma que pode ser a correta. Isso tudo é parte do processo e vale a pena ser estudado. Claro que um professor é um bom guia para dizer, olha, essa parte aqui é uma forma informal de se falar, isso aqui é a forma gramaticalmente correta e tudo mais, certo? Mas dá sim para você treinar sozinho através da imitação. É assim que você vai dominar a pronúncia e a compreensão do inglês. Esse exercício é extremamente importante. Então ainda estamos na prática ativa. Além disso, você pode sim, depois, parar, pausar, verificar vocabulário. Essa palavra eu não entendi. Vou para o dicionário português. Não. Já expliquei em outros vídeos, podem até procurar no meu canal. Você pode procurar o significado da palavra por imagens no Google. Google Imagens. Colocando a palavra clip art depois, que mostra aquelas figurinhas didáticas. Run, vai ter a figurinha de uma pessoa lá fazendo exercício no parque, correndo e tal. Então você pode utilizar outras coisas. Do inglês para o português, vamos evitar a tradução, vamos usar outras técnicas. Dicionário de sinônimos, thesaurus.com. Você colocou a palavra car. Não entendo car, mas vai aparecer lá vehicle, truck, bus, automobile. Vai aparecer tantas palavras que vão aparecer várias parecidas com português, que vão te dar uma noção do que aquela palavra significa. É melhor você aprender um termo novo 100% em inglês, do que você ter a ilusão de que está aprendendo pelo português. Mais tarde eu posso fazer vídeo também falando sobre por que tradução não é uma estratégia legal para aprender, certo? Então essa é a prática ativa. Por fim, se você já tem um certo nível de vocabulário, isso não é para iniciantes totais, já tem um certo nível de vocabulário, escreva, crie exemplos usando os exemplos do vídeo. Se no vídeo a pessoa diz, I love sushi, mas é mentira para você, você vai dizer o quê? I love lasanha, I love pizza. Você cria um exemplo que seja real para você usando a estrutura que você aprendeu no vídeo. Já tinha pensado nessa estratégia? É uma estratégia talvez até óbvia para algumas pessoas, mas outras pessoas ainda não pararam para pensar nisso. Tudo que você estiver repetindo tem um potencial de ser usado por você depois. Então você pode trocar alguma palavra para incluir uma palavra que para você faça mais sentido na sua vida, que seja um exemplo real para você, certo? E agora passamos para o estudo passivo. O estudo passivo vem de você estar ouvindo inglês como um bebê escuta no Brasil o português dos pais, dos avós, dos outros adultos quando eles estão conversando sobre política. O bebê não entende nada. Mas sabe aquela coisa que dizem criança é uma esponja? Que a criança está aqui brincando,
mas ela está ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Ela não entende quase nada, ela entende uma palavra, ela começa a imitar uma coisa que outra ali. Quando você vê uma criança pequena assistindo um desenho, ela fica balbuciando, porque ela está tentando repetir os sons que ela está ouvindo. Porque o adulto não faz isso. Então, o que é que a gente faz? A gente não tem tempo. Eu tive um aluno chamado Marcelo, muito ocupado, com muitos projetos, professor universitário, só que ele passava muito tempo no escritório dele, escrevendo no computador. Então o que era que ele fazia? Ele pegava o celular, ou outro computador que ele tinha, colocava para passar um podcast, um filme, alguma coisa, e ficava trabalhando. Eu não sabia que funcionava tanto. Eu sabia que funcionava, mas eu não sabia que funcionava tanto. Marcelo, depois de um mês e meio, começou a ter um progresso muito grande. Eu não mais precisava ficar colocando meu inglês para baixo, deixando meu inglês mais lento para ele entender. Ele já entendia sem muita dificuldade. E eu perguntei, Marcelo, o que é que você está fazendo? Ele disse, eu estou seguindo aquela sua dica. Qual? De ficar ouvindo inglês. Eu escuto inglês de 8 a 12 horas por dia. Como assim? Aí ele falou do jeito que você falou. Eu coloco para tocar e deixo. Eu fico fazendo minhas outras atividades, estou lavando louça e os vídeos estão tocando, as coisas estão passando e sem querer eu vou pegando palavras. As palavras que eu já conheço eu começo a pegar melhor e até pego algumas outras que depois eu pesquiso. Então assim, até eu, professor, dei a dica para ele, mas eu não sabia que funcionava tão bem quanto funcionou. Ah, mas aí Marcelo passava 8, 12 horas. Sim, mas se você tem 3 horas que você está em casa fazendo atividades da casa e você pode deixar uma coisa tocando, já funciona. Ah, tô dirigindo, tô no ônibus, tô fazendo alguma outra coisa que tira meu tempo. Coloca o inglês para tocar, relaxa, tô quase cochilando no ônibus indo pro trabalho de manhã cedo, mas o inglês está lá tocando. Não é que ajuda você a falar inglês fluentemente, não, mas ao longo do tempo isso se soma. Isso vai deixando o inglês mais natural. O inglês deixa de ser aquela coisa enrolada e passa a ser sons inteligíveis. Você começa a entender, compreender esses sons, certo? E música, professor, eu gosto muito de música. Ah, aprenda inglês com música. Música é a melhor forma. Não, música não é a melhor forma, porque o jeito que se pronuncia uma coisa numa música não é o jeito que se fala. A poesia da música não é a mesma estrutura de uma frase falada. Então o inglês não é o método principal, mas aqui a gente está falando de métodos secundários. Se você entende que música é método secundário, beleza. Escute a mesma música 1000 vezes, deixa lá repetindo. Vai funcionar? Vai, se logo depois você pegar a letra da música em inglês, nada de traduzir para o português e sair lendo e depois fazer a mesma coisa que você fez com os vídeos. Pega aquilo, procura palavras nas imagens, tenta entender o contexto da música. É melhor você entender 40% do que você está tentando entender em inglês do que você entender 100% porque traduziu para o português, tendo a ilusão de que você está entendendo em inglês, certo? Então, aqui a gente está para trabalhar o inglês. Então, a música pode ser usada de forma passiva e pode ser usada de forma ativa. A forma ativa é você parar, pegar a letra, escutar a música acompanhando a letra, tentar cantar junto, procurar palavras no Google Imagens, no dicionário de sinônimos e tudo mais. Então isso vai ajudar demais. E claro, a parte ativa que muita gente precisa é ter um professor. Quem é que vai corrigir a sua pronúncia? Como eu já falei no vídeo anterior, existem algumas formas. Assista um vídeo que eu publiquei anterior sobre 4 coisas que a gente precisa saber para aprender inglês bem, que vocês vão ver que existem sim formas que a tecnologia pode nos ajudar. Mas claro que tendo um professor, tendo um guia, facilita muito. Se vocês quiserem fazer aula comigo, podem falar, não são aulas gravadas, sou eu e você conversando, batendo papo em inglês. E eu vou trabalhar na sua área, porque não são turmas, são aulas individuais ou, eu quero fazer aula eu e minha esposa. Fazendo os dois juntos, paga o valor de uma pessoa só, certo? 2 pessoas do mesmo núcleo familiar, eu dou essa vantagem. Pagam uma mensalidade apenas. E se não é do meu núcleo familiar, mas é um amigo meu? Eu só coloco 30% do valor a mais pela segunda pessoa. Então é mais barato até fazer aula em dupla, em trio, e funciona muito bem. Tudo bem? Mas eu não vou forçar pessoas a fazerem aula juntas, desconhecidos fazendo aula juntos. Porque na minha experiência como professor, de já ter ensinado em várias escolas,
Funciona até um certo limite, mas existem coisas que impedem. Então, aula particular, até hoje, é o que eu vejo que mais funciona para aprender um novo idioma, ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Bye bye, thanks for watching and see you in the next video.